agora vou me proteger. Cheguei. Assim, ó, eu Agora que acabei, começou a gravar, vai, obrigado. eu acabei enviando um print para ele, porque tava com umas dúvidas ali. E aí foi a figurinha dele junto. E aí ficou magoado. Boa noite, boa noite. Estamos iniciando mais um Nili Insights. Acho que toda segunda-feira a gente está se reunindo aqui, trocando ideias sobre investimentos. Semana passada teve, depois a gente tem que pegar esse testemunho, hein, ô John, do Do Jean. consultor que montou a operação e ganhou, fez lá, levantou uma Cento e poucos grana. por cento só. Ele deve a Heineken pra gente, hein? É o Jean tá aqui, ó. Boa, Jean, depois você fala, viu? Então, acho que a ideia é essa. Já aviso que o Ale vai entrar um pouco atrasado. Então, como sempre, a bola é sua, Urba. Manda ver e sejam bem-vindos a todos. Valeu. Vamos lá, então. Sério, sem risadinha, hein? Hoje eu trouxe um material. Assim, a gente passa algumas semanas sem muito temas macro, né? E aí também tem semanas e dias, semanas aí que condensa muito, então a gente tem bastante coisa para falar. Hoje eu trouxe temas mais macro mesmo. E começando por Brasil, vou inverter um pouco, né? Geralmente eu venho do mundo para o Brasil, mas a semana passada foi bem. O evento principal aconteceu aqui, né? Então foi bem agitada para cá. Essa semana tem também. Então na terça-feira, vulgo amanhã, a gente tem ata do Copom. E a ata do Copom é um documento que eu sempre gosto de observar. Em alguns Copons que são muito, a decisão é muito telegrafada e também não muda muita coisa, a ata não tem tanta importância, mas a de amanhã vai ser bem importante, sim, a decisão. Então, só para recapitular, né, o Copom semana passada cortou 50 basis points, a decisão foi bem dividida, foi um 5-4 clássico aí, com um voto de decisão sendo do presidente, do Roberto Campos. E então quem não votou em 50 votou em 25, né? Então a decisão ficou dividida entre 25 e 50. Então a ata a gente espera que traga mais luz, né? As discussões aí para onde vai, porque esse é o desafio agora. Então o Copom cortou 50, como previsto por nós, né? O mercado ainda tinha gente falando em 25. E ele se comunicou que as próximas serão mais cortes de 50. Tem muita retórica nisso, tá? Tem muito discurso. Ele precisou ancorar, porque se ele corta 50, o mercado já ia pedir 75 logo de cara. Então ele emite esse comunicado querendo ancorar, mas para mim tem muito discurso ainda, então o desafio é a gente identificar, né, sinais de um possível corte de 75. Então, esse aqui é um material que eu trouxe falando exatamente disso, né? Então, o que a gente enxerga aqui no gráfico da esquerda nas próximas 3 reuniões, que é agora em setembro, novembro e dezembro. Esse material é do final da semana passada, né? Então, como eu disse, a semana, esses dias estão bem recheados, a coisa vai mudando. Eu até trouxe uma coisa mais atualizada aqui, uma informação mais atualizada, mas até final da semana passada. Então, a próxima reunião é 99% de chances aí do corte de 50, né? Basicamente é o corte de 50. Acho muito difícil também ser diferente disso, porque pô, o Banco Central acabou de se comunicar que vai cortar 50, né? Tudo bem, tem um intervalo aí relevante, né? Se eu não me engano, tem 45 dias, meados de setembro. Tem bastante coisa para acontecer, o Banco Central tá data dependente. Mas eu acho muito difícil na próxima reunião não ser um corte de 50. Aí nas próximas que começa uma divisão mais clara, né, tá quase meio a meio, uns 56-44, depois 46-54, entre mais um corte de 50 e um corte de 75. Minha opinião, tá? Eu ainda não defini aí os cenários, o que eu estou enxergando, eu estou esperando a ata de amanhã, mas eu acho que, e é bem achismo mesmo,
a reunião de novembro, que seria essa sétima aqui, reunião de 2023. Eu ainda acho cedo para falar de 75, mas vamos ver. Talvez a de dezembro já faça mais sentido mesmo. E aí aqui uma projeção do BTG, do Focus e da curva de juros, né, para final de 2024, seria a taxa terminal. Espera-se que o Banco Central passe 23 e 2024 cortando taxa de juros, não necessariamente sequencial, né? Em 2023 sim, em 2024 não necessariamente. De modo que a gente tem dois desafios aí, dois desafios, duas coisas para acertar. A magnitude dos próximos cortes e principalmente a taxa terminal. Então, onde que para? Né? O Focus até semana passada estava falando em 9,25. O de hoje, se eu não me engano, foi para 9. A curva de juros também, então está tudo muito próximo aqui. O BTG tem uma projeção um pouquinho mais hawkish, né, de taxa terminal a 9,5. Isso quando a gente olha sob a ótica de carteiras é importante, né? Porque a discussão que a gente já tem aqui de o que vale a pena agora pré-fixar, pós-fixar, IPCA mais é minha escolha, mas entre um pós e um pré-fixado, o que é melhor, né? O que vai trazer mais rentabilidade para o cliente? Um pré-fixado a 9,5 ou um pós-fixado de 120 do DI? E por aí vai. Aqui uma outra informação, é a mesma informação, só que de uma outra uma maneira diferente, né? Uma ótica diferente, que eu acho legal também. Aí um estudo para final de 2023, tá? Ainda nesse ano, que é o que o banco aqui chamou de distribuição de frequência relativa. Ou seja, a gente aqui em agosto, qual é a expectativa de mercado em relação à taxa de final de ano, né? Então, você vê que é bem uma curva normal aqui mesmo, concentrado entre o 11,5 e o 12,75 até que não. Tá concentrado nesses dois vértices aqui. Então, quase que 100% de chance da Selic, né, do CDI estar nesse patamar aqui, entre 12,25 e 11,5. E é legal que a gente tem esse histórico para ver como a coisa foi evoluindo, né? Então, lá no começo do ano, estava mais disperso, a gente até vê pela curva normal aqui, tudo bem que não tem a de fevereiro, mas você já tem a de maio, então eram curvas mais achatadas, agora está menos disperso, né? Tá variando dentro de um range aqui, de um desvio padrão menor. Bom, isso aqui essa parte é muito técnica aqui, se vocês quiserem depois eu entro no detalhe no particular, mas acho que a mensagem é legal, né? Então o mercado começa a entrar em consenso, é normal, porque o Banco Central ele se comunica bem, a gente já conversou sobre isso, né? O nosso Banco Central ele se comunica bem, então o mercado vai formando consensos. E por isso que eu insisti tanto. Eu acho que essas oportunidades de opções de Copom, né? Como a gente monetizar mesmo a decisão do Copom, elas não são tão comuns. Eu lembro que a gente fez uma ano passado, já estava, né, já estava com a Nila aí, então ano passado teve. E teve a de agora, mas não vai ser sempre. Pode ser que entre 50, né, esse slide anterior aqui, em algum lugar aqui a gente possa extrair algum ganho, mas não vai ser as pancadas que a gente deu. Agora é ganho marginal. Passando, então aqui é a atualização, né? Vê que a curva hoje ela precificou bem o corte de 50 para todas, né? Então aqui a Bloomberg, eu não sei se todos conhecem a Bloomberg, né? Uma plataforma mais famosa do mercado aí. Ela tem uma função que ela estima o corte de juros que está dentro da curva, né? Então, pega a curva de DI para os vencimentos e ela estima o quanto que a magnitude do corte que está precificado. Então, quando ela fala assim, é 57, entenda que é uma probabilidade entre 50 e 70, né? Seria um 70% de corte de 50 e os 30% de corte de 75.
Então a curva está mostrando bem que muito provavelmente vai cortar 50 até o final do ano, tá? A gente tem alguns motivos para acreditar nisso. Eu estou tendencioso a aceitar que vão ser cortes de 50 daqui para frente, mas atento aí para ver se a gente consegue fazer mais uma operação. Mas o Brasil, apesar do relativo ser muito bom, né? A gente vem aqui sempre vem aqui e defende o relativo do Brasil. O absoluto também está melhorando, estamos fazendo as lições de casa, CDS, o CDS caindo. Mas eu acho que isso reflete mais na taxa terminal do que nos cortes de agora, tá? Não tem por que também o Banco Central, que segurou bem o tranco até agora, começar a liberar à toa. Então, na minha opinião, cabe corte de 75. Então, assim, para um Banco Central que teve coragem de subir de 1, deveria ter coragem de cair de 50 ou 75, né? Quando ele subiu 100 basis points. Agora, para cair, vai cair a conta gota? Não, então caia decentemente. Mas eu ainda acho que esse 50 aí tá bem calibrado para esse ano. Aí a questão é aonde que para. Isso eu acho que é a grande discussão, né? Porque vai depender de ambiente fiscal, vai depender de dívida PIB, vai depender muito mais do macro, barra político, né? Políticas fiscais e monetárias se conversando, do que de fato as três próximas reuniões. Mas enfim, isso aí é o que a curva está precificando. Acho que assim, de Brasil é isso. Então amanhã, como eu disse, tem ata do Copom. Na sexta-feira tem IPCA. Então é uma semana importante, vindo de uma semana importante, né? Então é um acúmulo de dias aí para gente ficar atento. O Ale depois, eu não sei se ele conseguiu entrar ainda, mas ele atrasou. Se ele aparecer, ele vai mostrar que a bolsa deu uma azedada, ela quis engatar uma alta, mas depois devolveu bastante o movimento, claro, muito baseado no que está acontecendo lá fora, principalmente nos Estados Unidos, que é o que eu vou mostrar agora. Mas, assim, não tem muito tema diferente aqui para nós, a não ser aí continuar acompanhando esses dados macro aí de antecedente econômico, né, e inflação. Agora, desculpa, entrando nos Estados Unidos, já que eu falei da agenda aí do Brasil, já engato a agenda dos Estados Unidos. Na quinta-feira, desculpa, é o evento mais importante de lá, que é a inflação, né, o CPI. E como o Fed, assim como o nosso Banco Central, ele está muito dependente de dados, o mercado todo olha e acompanha isso junto, né? Então, se o Banco Central está esperando inflação e índices de atividade para tomar decisão, pô, quem é o mercado para discordar, né? Ou para não acompanhar junto. Então, continuamos ligados aí em atividade nos Estados Unidos. E aí, o grande acontecimento por lá foi o rebaixamento, né, da nota de crédito pela Fitch. Assim, a gente pode engatar uma discussão em relação a isso. Depois da grande crise financeira, eu comecei a acreditar bem menos vou falar, em essas entidades aí, essas agências de rating. Mas acaba que é um balizador comum para todo o mercado, né? Então, não importa que o dado não seja bom, mas pelo menos ele é ruim para todo mundo. Então, acaba balizando. Mas eu comecei a desconfiar bastante dessas agências de rating. De qualquer jeito, a Fitch veio e cortou a nota de crédito nos Estados Unidos. Foi assim, não posso dizer que não foi esperado, mas é, é, é um, é sempre um grande evento, né? Pô, Estados Unidos, tomar um rebaixamento de rating, se já, isso já abala o Brasil, né? Abala qualquer país que toma um downgrade desse, imagina os Estados Unidos. Mas também não dá para falar que pegou o mercado 100% de surpresa. E aí eu trouxe alguns motivos aqui pelo qual a, a- imagino que a Fitch tenha se baseado, né? E óbvio, ela se comunicou, ela falou exatamente sobre o fiscal dos Estados Unidos é preocupante.
É que a gente sempre vai dar o benefício da dúvida, sabe? Aquela passada de pano de, mas é os Estados Unidos. Pô, é um argumento soberano. Mas nem por isso a gente também tem que fechar os olhos, né? Porque está acontecendo lá de risco fiscal e toda essa política fiscal. Então, é exatamente esse gráfico aqui, que são os gastos governamentais dos últimos 12 meses, dos últimos anos, né? Então, o que o governo gastou nos 12 meses móveis desde do começo dos anos 2000. E é impressionante, impressionante. Assim, não sei se todo mundo tem a consciência disso, mas existe a lenda aí, a lenda urbana de que S&P só sobe, né? E eu convido vocês a darem uma olhada depois no gráfico de S&P, desde exatamente essa data aqui, um pouquinho antes até da bolha.com, né? Pega 98, 97, 98, até mais ou menos aqui, nos anos 2010, 2011, o S&P andou de lado. Quem colocou dinheiro no S&P em 97 e não saiu, só voltou a ganhar dinheiro em 2011, se eu não me engano. 2010, passou assim quase 15 anos sem ganhar dinheiro. Por quê? Exatamente, depois da grande crise financeira, que vem o governo dos Estados Unidos, né, o Fed e todas as entidades lá, a Treasury deles, injetando dinheiro. Mas vocês observem que aqui não era, não estava tão ainda atrelado ao fiscal, era muito monetário, né? Então o Fed derrubou taxa, jogou taxa zero lá depois da crise de 2008. Então o fiscal ele deu uma colaboradinha aqui, principalmente nessa última pernada, mas o monetário ainda que fazia preço. Agora, o que aconteceu em 2020 para cá é absurdo, né? Isso aqui, ó, isso aqui é o governo dos Estados Unidos imprimindo dinheiro e mandando cheque pro pessoal. É algo fora da casinha, né? Gastar 7,5 trilhões em um ano, né? Dentro de 12 meses. É um absurdo. E a gente não está muito longe, né? Os Estados Unidos não está muito longe do pico que foi 2020, 2021, porém, sem esse auxílio emergencial deles, né? Então, aqui dá para, entre aspas, justificar esse gasto de quase 8 tri, porque de fato eles estavam doando dinheiro, estavam mandando dinheiro pelo correio. Aqui não tem, mas isso acabou. Então, assim, em que estão gastando, sabe? Os Estados Unidos tá muito com um fiscal muito expansionista ainda. Isso, obviamente, cobra o preço, não tem jeito, né? Então, um governo que gasta bem ou mal, mas gasta bastante, né, ele vai ter problema, ele não vai conseguir passar ileso. Ué, eu tinha. Não, deixa eu. Tá depois. Então, né, aqui são os gastos governamentais bruto, né, o que ele gasta aí dentro de um ano, que está 7 tri agora. Isso aqui que eu trouxe é a despesa com juros em percentual do PIB, porque também foi bastante noticiado que hoje os Estados Unidos ele gasta 1 trilhão de dólares em juros da dívida, né? Então, assim como o Brasil, a gente gosta de falar mal do Brasil que faz isso, né? Então, o governo emite dívida, os famosos títulos públicos, e paga juros em cima disso, né? E obviamente ele está atrelado à Selic, quanto maior a Selic, maior a despesa financeira que o governo vai ter. Então, os Estados Unidos não está fugindo disso, porque a dívida dele aumentou, né? Ele está muito expansionista, junto com o aperto monetário. Então, o Fed vem subindo taxa e os Estados Unidos vem gastando mais. Ou seja, a sua despesa financeira também vai crescer, né? Então, desde a década de 90 que, tudo bem que isso aqui é uma projeçãozinha, mas que seja aqui, sabe? Tá, acho que o número exato é 4,4 do PIB. Então, 4,4% do PIB é só para pagar é só para pagar juros, né? Juros da dívida americana, da dívida do governo. Então, desde a década de 90 que a gente não via isso. E aí aqui a projeção da própria dívida pública, né? Então, que hoje está na casa aí dos 30, acho que se eu não me engano, 33, e isso só tende a crescer. E de novo, né? Aqui está com um histórico maior, aí tem um pouco de efeito base,
mas a gente vê a inclinação dessa curva aqui pós grande crise financeira e, e todas as projeções indicam que só vai continuar acelerando aqui mesmo, um foguetaço, né, chegando a 50 tri de dólar de dívida pública. É muita coisa, é muita coisa. De novo, os Estados Unidos, eu estudo bastante geopolítica, tá? Acho que a gente, em alguma conversa de bar aí, a gente pode conversar sobre esses temas, debater sobre esses temas. Então, ainda acredito no dólar, ainda acredito nos Estados Unidos. Para mim, esse século ainda é dos Estados Unidos, os Estados Unidos é hegemônico. Ah, a China cresceu bastante, é verdade, mas assim, a distância é abissal. Tem Índia aí correndo por fora e provavelmente vai chegar nos top 3 se não passar a China. Mas mesmo assim, é passar em quê, sabe? Em número de população, PIB. É óbvio que vai passar. Os Estados Unidos têm 300 milhões de pessoas, né? Então, não são essas métricas as mais importantes. Mas ainda assim, apesar de toda essa ressalva, eu só trouxe esses dados para a gente ter a consciência de que também não é só deixar lá, sabe? Ah, é mágico, é um lugar mágico, é Nárnia. Ah, mandei o dinheiro para lá, deu certo. Não. Tem desafio, tanto é que a Fitch já rebaixou o rating deles. E é isso aqui, né? Acho que. Não. Pegando o gancho, né? Continuando essa história aí de Estados Unidos, finalzinho da semana passada ficou famoso um. Não foi nenhuma discussão, embate, mas foram duas opiniões de peso pesado bem antagônicas, né? Que é o Bill Ackman, que é esse cara aqui, já comento sobre o tweet dele. Ele é gestor da Casa Famosa, aí não vou lembrar agora, mas ele é um gestor bom, né? Cara que toma risco de bilhões aí. E ele se pronunciou publicamente, comentando que ele tem uma posição vendida em título público americano, né? Nas Treasuries. E aí, meio que na sequência, o Buffett também veio se comunicar na ponta contrária. Ele falou que ele está comprando. Então, ficou chamou bastante atenção, né? Dois pesos pesadíssimo aí nas pontas opostas. E aí, só um pode estar certo, né? Não dá. Se eles têm as posições antagônicas, não tem como os dois ganharem dinheiro nessa. Um vai ganhar, o outro vai perder. Então, é meio que escolham o seu lado aí e é difícil ficar no lado contrário do Buffett, né? Mas aí eu já até passo pro. Ah, só para comentar, esse gráfico cheio de coisa aqui. A linha branca é o rendimento das Treasuries, né? A taxa dos 10 anos. Estão chegando aqui a níveis, pelo menos nesse histórico aqui, a níveis recordes, né? E em amarelo aqui as barras, a posição dos vendidos, né? Seria a net position, que é comprados menos vendidos. Então, como está negativo, tem mais vendidos do que comprados. E por que que eu acho que o argumento do Ackman é bom? Não só porque é exatamente o meu argumento, mas porque ele enxerga um mundo mais inflacionário, que é coisa que a gente volta e meia fala aqui. Eu vejo isso principalmente porque são os pilares das teses de investimento. Então, o que que ele colocou aqui, né? Obviamente não vou ler tudo, mas ele está pontuando que a gente vive num mundo com maior inflação, né? Porque a gente está num movimento de desglobalização, de maiores custos com defesa, de transição energética, mercado de trabalho apertado em alguns lugares. Então, tudo isso são fatores inflacionários. Para mim faz muito sentido, né? É até difícil discordar do meu próprio argumento. Eu falo essas coisas. Então, eu acredito muito nisso, de modo que, se isso for verdade, o que ele está falando é que a, a taxa de juros de longo prazo nos Estados Unidos só pode aumentar, porque hoje ela não precifica essa inflação mais alta, né? A meta dos Estados Unidos é 2% de inflação. Ele tá enxergando algo mais como 3%. Então, é a matemática financeira. E se a inflação subir, a taxa nominal tem que subir também. Ou vai comer a taxa real, que não é um cenário para os Estados Unidos. Então, ele está acreditando que essas taxas de longo prazo elas têm que ser maiores do que estão hoje.
E aí o Buffett está na ponta contrária. Ele acha que está tudo bem e ele está comprando. Deixa eu ver se era o último. Não. Mas eu vou trocar de tema. Então, eu trouxe mais assim, é quase que uma curiosidade, a fofoca, o momento fofoca aí do Neil Insights, mas que ajuda a gente a visualizar esses argumentos, tá? Que eu acredito. Então, antes da gente começar de fato, estava até conversando com o Zé, né, e o Edrei também, falaram aí de segurança cibernética e tal. Eu lembro que há um bom tempo atrás, acho que esse ano, mas mais para o começo do ano, eu trouxe alguns dados, porque é uma das nossas teses de investimento, né, de segurança cibernética, e gastos com segurança cibernética, sequestro de dados, assim, tudo que envolve crime cibernético, é o, se fosse um país, seria o terceiro maior PIB do mundo. Eu não lembro de cabeça agora, acho que eram 7 trilhões por ano. Então não, seria o próximo, né? Então acho que é isso, é Estados Unidos, China e Japão. O próximo, entre aspas, país seria o de crimes cibernéticos. Então é muita grana que envolve isso. Inclusive, eu até lembrei porque que eu discuti esse assunto aqui, porque a Embraer tem uma empresa de cybersecurity, né? Então estava lá como uma joia escondida e ajudou bastante a tese. Aí aqui, então, trocando de assunto, foi semana passada que saiu esse dado, foi semana passada que saíram esses dados de estoque de petróleo. E petróleo tem sido uma tese que a gente está surfando legal. Não é uma tese assim, nossa, estrutural, sabe, eu acredito muito no petróleo, mas pelo visto acreditava mais do que a maioria das pessoas acreditam. Todo mundo, o mercado como fala? Esqueci a palavra. Ficou viciado, né, na temática ESG e transição energética a todo custo e tal. E aí a gente viu que não é bem assim. Então, o petróleo ele voltou a ganhar relevância, principalmente depois do conflito Rússia-Ucrânia, aí que escancarou mesmo. Mas esse é um dado que eu acompanho bastante. Então, todo mundo sabe, ou deveria saber, que a gente tem uma posição comprada em petróleo. Estou bem comprado, estou bem feliz com essa posição aí, tá dando bastante dinheiro. E esse é um dado que eu sou alucinado e fissurado para ficar acompanhando, que é estoque de reserva estratégica dos Estados Unidos, tá? E está nas mínimas aí desde 85, né? Se eu não me engano, em número de dias chegou a 16. Então, os Estados Unidos hoje tem estoque para 16 dias. Se acontece um Mad Max, aí acaba tudo, os Estados Unidos só sobrevive mais 16 dias com petróleo. Então, isso está a níveis alarmantes. De modo que, se acho que foi até conservador, quando os Estados Unidos começar a recompor esse petróleo, esse estoque, ele só vai fazer de uma maneira, ele vai ter que comprar petróleo. E aí é lei da oferta e da demanda, Adam Smith básico. Se ele começar a comprar petróleo, esse preço vai começar a subir. Ah, mas o preço caiu bastante. O preço já subiu bastante porque a OPEP vem cortando produção. Sim, é verdade. Só que eles fizeram isso como contrapartida da não recomposição do estoque dos Estados Unidos, né? Então, o que que aconteceu? Os Estados Unidos já estava com estoque baixo, virou lá para o OPEP, falou: não, OPEP, fica tranquila, eu vou comprar, pode produzir aí que eu vou comprar. Ele não comprou, a OPEP começou a cortar. Então, quando os Estados Unidos voltar a comprar, em algum momento a OPEP pode e deve aumentar a produção também, mas a coisa ela não é tão coordenada. Então, primeiro os Estados Unidos vai sair lambendo esse mercado para depois a OPEP ajustar a oferta. E aí, para mim tá ótimo, eu já vou ter saído aí eu tô mirando uns 80% de ganho nesse petróleo, tá? A gente tá comprando a $70, a sair acima disso. Eu já quis menos, já fui menos ousado, mas dado que esse estoque está muito baixo, sair acima de 100 já não é um absurdo. Então era isso, pessoal. Vou voltar aqui para a tela. Eu separei um negócio. Já voltei, né? Separei aqui um artigo. Pô, meu computador travou, peraí. Eu separei um artigo do Ray Dalio.
Eu achei bem legal. Eu postei no meu LinkedIn e fiz até um resumo aí para quem não quisesse ler tudo. Eu vou compartilhar aqui no chat, que é o Ray Dalio, ele faz coro ao que o Bill Ackman está falando sobre não tá tão não tá tão, como posso dizer, tão entusiasmado com os Estados Unidos, com o dólar. De novo, não é nenhuma teoria da conspiração, eu nem gosto dessas coisas, sabe, de o dólar vai acabar, não, esquece isso, não vai acabar, não vai acabar nunca. Mas é mais a questão de precificar corretamente, sabe? Então, assim, se ele não vai acabar, mas ele também não. Talvez ele perca um pouco de poder perante a todas as outras cestas de moeda. E os Estados Unidos a mesma coisa. Os Estados Unidos ainda vai ser hegemônico, é isso aí, não tem país para bater de frente, mas talvez nem tão hegemônico assim. Talvez os outros países começam a fungar no cangote, e a gente só tem que tomar mais cuidado, né? Então, tudo que eu trago aqui é sempre pensando em rentabilidade de carteira. Ou seja, se tudo isso se mostrar verdadeiro, como é que a gente se protege, onde a gente ganha, onde a gente não perde, e por aí vai. Então, se vocês quiserem aí, tá, o link eu coloquei no chat, se alguém quiser acompanhar depois. Mas é isso, da minha parte é isso. O Ale não conseguiu entrar, né? Não, Tá não, bom. tá com as meninas lá, acho que é algo assim. Mas até emendando o que você mandou, você falou, Urba, e a ideia é essa, né? Até um dos nossos slogans, né? Além de Beyond the Benchmark, né? Mas essa ideia de, em cenários adversos, como ganhar dinheiro. Porque o cenário tá aí, né? A situação, ela tá aí. E o mercado financeiro, ele dá para você ganhar dinheiro a todo momento, lógico. Tem que saber analisar, tem que saber ler os sinais, tem que saber entender o que o mercado oferece. Não é questão de ser adivinho, nada, é só olhar dados, né? Como o Urban falou, mostrou agora. O maior consumidor de petróleo do mundo, eu acho, que é os Estados Unidos ainda, tá sem reserva. Obviamente, quando ele sair para comprar, vai elevar o preço. Então é só se posicionar, é antecipar. E é uma frase que eu gosto muito do Bill Gates. Ele fala, né? Se ganha dinheiro quando você antecipa o futuro, você imagina o futuro e tenta chegar lá primeiro. Você traz a solução, né? Que é o que a gente busca no dia a dia. Alguém tem alguma dúvida, quer debater, quer trazer algum material que algum cliente falou alguma coisa? Daqui a pouco o Jean vai fazer o testemunho dele. Oh, tá parecendo igreja. Mas acho que o Jean foi legal, que eu acho que assim. Acho que é do que a gente tem da nossa cultura que a gente quer colocar, né, Urba? É dividir um pouco do conhecimento para Sim, vocês sim. absorver e ganhar dinheiro. Eu acho que o Jean fez isso muito bem na semana passada. Ele pegou a dica lá, montou uma operaçãozinha e ganhou seus 300%. Que fique registrado, ele deve a Heineken para gente, né, Urba? Sim. Para poder falar. Mas alguém tem alguma dúvida antes da gente trocar essa ideia? Pode trazer algum dado que queira que eu vi uma opinião do Urba. A minha é indiferente, não vale de nada. Quem é inteligente aqui é só o Urba. Eu só sei vender. Já que a gente não tem dúvida, eu vou até pegar esse gancho dele, porque eu acabei não comentando, hoje a temática foi mais macro, mas Bradesco de fato soltou resultado semana passada. Foi terrível, terrível o resultado de Bradesco. De fato, aquele comentário que eu fiz sobre a tesouraria, ele veio melhor, tá? Então, realmente existiu ganho em operação de tesouraria. Eles não foram agressivos na divulgação disso, né? Aquela marcação a mercado e toda, mas de fato as margens de tesouraria melhoraram. Mas é a carteirinha de crédito podre que o banco tem, viu? E aí arrastou o resultado para baixo. Então surpreendeu sim, mas surpreendeu negativamente, né? E aí é a operação que a gente sempre. Porque assim, o nosso dever aqui é dever fiduciário. Eu posso até não ganhar, mas eu não posso me dar o luxo de perder dinheiro de cliente. Então a gente sempre opera protegido. E aí o Jean aí, você fica à vontade para abrir o microfone e comentar, mas o que ele fez também foi ter essa inteligência, essa percepção de que a coisa podia andar para os dois lados, né? E aí a gente tem como ganhar para os dois lados.
eu uso essas posições menos para especulação e mais para proteção, né? Então, o que eu deixei de ganhar na alta, eu ganhei na queda e protegi. Eu hoje tô, né? Os clientes estão no 0 a 0. Mas o Jean aí entrou especulando no mercado e fez uma boa rentabilidade. E é essa a ideia, né? O que o André, eu espero me aposentar um dia, então vocês têm que aprender a fazer também, né? Aposentar rico, né, Urbano? De É, preferência. sim, sim, ano que vem. Dá certo, no IPO. Então, e fica aberto para vocês trazer dúvidas, ideias, o que muita gente acha, às vezes uma opinião diferente. O Urba sempre tem uma visão diferente do que todo mundo olha às vezes, né? Às vezes ele tem esqueci o nome da palavra, mas assim, uma visão, às vezes, que um periférico, né? Que abrange um pouco mais, que a gente encontra essas oportunidades. Então, isso faz sentido ter esse ponto de vista. E ninguém tem pergunta? Poxa vida. Eu queria fazer uma pergunta, assim, Você tem direito, Jean. Você está com crédito. Então Ganhador vamos de lá, tô com dinheiro, né? crédito. Ganhador de dinheiro pode fazer pergunta. Cara, então, eu vi muito você falando da questão da dívida aí dos Estados Unidos, que é uma preocupação global, né? E o rating deles aí diminuíram nesse sentido. E a tendência dessa dívida é só crescer, não é diminuir. Então, isso vai pressionar o dólar de qualquer modo, né? Então, isso deve fazer o dólar dar uma puxada para baixo em relação às demais cestas. E só que a gente tem na outra ponta o petróleo, como você falou, essa tendência de alta bastante aí, né? Uhum. E aí, trazendo isso para o nosso cenário local, que tem essa questão de já diminuir a curva de juros e tudo, a gente tem essa questão da mudança de política da Petrobras com relação à questão da paridade de preço de combustíveis, sendo que a gente tem um petróleo crescendo muito de preço, um dólar achatando, mas não na mesma proporção, e a gente tem esse cenário da queda de juros aqui. O que você analisa, agora trazendo para o nosso cenário interno aqui, essa questão dos próximos IPCAs e que vai diretamente impactar nessa decisão do BC aí da nossa curva de juros, né? Porque a gente tem uma tempestade meio que perfeita aí, né? Graças a Deus o dólar não tende a subir, porque senão aí realmente seria algo catastrófico. Uhum. Mas como que você enxerga essa questão aí de petróleo, dólar e a Petrobras que vão impactar diretamente aqui na nossa inflação, no nosso cotidiano, né? Tá bom. É, eu vou começar a sua resposta. Acho que, bom, vou começar com a parte lá de fora, né? Então, todos os modelos que você olhar de câmbio, eles vão mostrar que 80% da explicação, né? 80% quando a gente faz aquela regressão múltipla, então 80% do movimento do câmbio é fator externo, 20% é fator interno. Então, quando a gente está falando da paridade aí real-dólar, é importante a gente olhar lá para fora, né? Então, como você bem pontuou, e os gráficos mostram isso, os Estados Unidos ou ele vai, ou os investidores vão pedir mais rentabilidade, né? Mais taxa para continuar financiando os Estados Unidos, ou ele vai ter que imprimir dólar, de qualquer jeito a moeda sofre. Então, é isso que justifica aí uma perda de força do dólar globalmente. Mas aqui para nós isso é parte da história, a outra parte é o que a gente faz aqui dentro, né? Então, fiscal principalmente. A Petrobras mudou de fato a política de preços, né? Perdendo um pouco da paridade. E aí acaba que a Petrobras, acho que é o único caso de uma petroleira boa pra caramba, que eu gosto da operação da Petrobras, é que quando o petróleo sobe, ela sofre, né? Por causa disso, porque ela começa a pagar essa conta. Então o petróleo sobe, ela vende petróleo, ela devia ganhar mais dinheiro, mas não, ela começa a perder, porque a paridade, a quebra da paridade segura preços internos. De qualquer jeito, isso é deflacionário, né? Não tem outro motivo para ficarem segurando o preço de combustível aqui dentro, a não ser conter inflação. Mas ainda assim, Jean, eu acho que
os próximos IPCAs estão aí no efeito base ainda, não espero nenhuma surpresa. Eu acho que o Focus hoje mostrou que a gente fecha a 3 e pouco, ano que vem a 4. Isso é acima da meta ainda, mas o Brasil, teto é piso, né? Então a gente sempre opera com a banda da meta. Então o governo mira o teto e tá ótimo. Então eu não estou esperando muito efeito, muita surpresa em relação ao IPCA. De qualquer jeito, o risco é esse, né? Então, qual que é o risco de médio prazo? Eu não vou nem falar longo. Médio prazo é o Brasil ser mais tolerante, porque o Roberto Campos sai, né? O final do o ano que vem é o último ano dele. Ele sai, vai entrar o Galípolo. Não me parece ser um maluco, mas é mais alinhado ao governo. E o governo é gastão, então, seja quem for, tá? Pode ser mais ou menos, mas é gastão, é expansionista. A gente vê pela relação de dívida PIB, que também a nossa é alta para o mercado emergente, né? Para um Que é país quase emergente. aquela curva lá que você mostrou, né, dos Estados Unidos lá, né? A gente está. Praticamente a nossa ali, né? Eu É isso falei, aí. Podia trocar o nome lá do país e ia ser a mesma. Então, o risco é esse. Por isso que eu gosto tanto, assim, dos meus dois chapéus, né, entre renda variável e renda fixa. Por isso que eu bato tanto na tecla da renda fixa ligada à inflação. Porque você meio que fica protegido dos dois lados, né? De novo, qual que é o risco de médio prazo? É a inflação subir, né? A gente acabar tolerando faixas mais altas de inflação e tá acima da meta. Pô, esquece, né? Vai estourar mesmo e pronto. Depois faz a cartinha lá, justifica, o Congresso segura e tá tudo tá bonito. E aí, com a troca da presidência do Banco Central, não me parece que vai ser um Banco Central que vai falar duro, né? Que vai controlar a política monetária aí no modelo Rocket. Então a gente tende a ver um CDI mais baixo mesmo, quão mais baixo esse é o exercício, com uma potencial maior tolerância à inflação. Então, se você tiver num pré-fixado, como é que você ganha dinheiro? Se a taxa continuar caindo. Tudo isso já está no cenário. Então, as taxas, para mim, as taxas terminais já estão muito baixas. Hoje, para vocês terem uma noção, a Selic de equilíbrio hoje, a neutra, está entre 7,5 e 8. Então, assim, tem um espaçozinho para cair? Tem, mas a gente está falando de um cenário muito ideal, tal, é isso, inflação controlada, CDS cai e tal, mas a Selic neutra entre 7,5 e 8. A gente não vê isso na curva ainda, está marcando 9. Num pós-fixado, você ganha se for o cenário adverso, né? Então, se a taxa, seu CDI de médio prazo voltar a subir, o que para mim vai ser muito difícil. Pode ser, as taxas de mercado elas possam subir, mas as Selics meta não, né? Então, vai ter inclinação de curva aí, mas que para mim não faz muito sentido eu ficar querendo acertar esse movimento. E aí o IPCA é o mais óbvio, né? Então, você está lá no IPCA, ganha dos dois lados. Se o IPCA descontrolar, isso aí vai ser corrigido no seu valor nominal, você vai ganhar maior rentabilidade. Se o IPCA não descontrolar e tiver todo o espaço que eles acharem para cortar Selic, eles vão cortar, até chegar, por exemplo, na neutra, a gente está falando de uma compressão de taxa real. E aí dá para ganhar dinheiro também, porque tem esse componente, né? Você está IPCA mais 7, por exemplo, ele fecha para IPCA mais 4, você vai ganhar todo esse spread. Então, acabei acho que eu dei uma resposta longa aí, mas deu, mas e aí, nesse sentido aí, pegando esse gancho seu da renda fixa, aí você tem montado posição tanto nesse IPCA+, como num pré-fixado, né? pré-fixado a gente já fez. Eu não tenho montado mais pré-fixado, não. Tá, então você está montando agora mais nessa linha do IPCA+, e esquece esse CDI, no caso, né? Você está deixando ele mais lá porque é o que você falou. Não dá para ficar acompanhando essa curva aí. Hoje tem que fazer conta, mas eu tenho encontrado melhores pós-fixado do que pré. Agora, o IPCA mais, tomando cuidado com o risco de crédito, aí é no-brainer também. Tá dando chance. Mas é isso. Então, eu não tenho esse cenário, tá? Mas, de novo, eu tenho o dever fiduciário de me proteger. Então, eu não acho que, apesar da gente viver num mundo mais inflacionário, o Brasil é um país inflacionário. Então, todos esses choques que a gente está vendo fora
para a gente é o dia a dia. Falar para o americano isso assusta. Falar, americano, agora sua inflação vai rodar mais alta, vai rodar a 3. O cara nem dorme à noite. A gente, assim, estourou o teto da meta. É isso. O presidente vai fazer uma carta, o Congresso vai falar, vai lá, continue. E vai Dia tocar. 31 de dezembro solta, resolve e acabou, né? É. Sabe um ponto também que eu acho que pode ajudar, se a mesma agência que rebaixou os Estados Unidos, ele aumentou o nosso, né? Tem aquele famoso grau de investimento também, né? Que aí vai Ah, permitir vários fundos entrar aqui. Aí o dólar despenca também, né? É algo que a gente sempre vem, o Urba vem sempre falando, e isso eu entrei nesse coro também, acho que os próximos anos, se a gente souber aproveitar, o Brasil é a bola da vez. É importante ter. É assim, né? Vamos aproveitar o mercado brasileiro, faz aqui, a gente tem a nossa operação em dólares também, que a gente acaba. A gente até no grupo é legal, tem essa descrição. Tem um time que defende o dólar e tem um time que defende o Brasil. Eu fico ali no meio dando um zigue-zagueada ali, mas a ideia é, se souber aproveitar, e eu falo isso muito para os clientes, nós temos pelo menos aí uns de 2 a 3 anos, quiçá 4, de crescimento. Você comentou de tempestade perfeita, tá tendo esse boom de novo de petróleo, esse aumento, mas se pega tudo isso, e no Brasil ainda pega um grau de investimento de novo, a gente tá falando de dólar abaixo. Eu olho o dólar, se sai o grau, eu olho o dólar abaixo de 4 tranquilamente. Que sim. aí tira toda essa pressão inflacionária, mesmo o dólar, a gasolina subindo lá fora, o petróleo, o dólar vai estar baixo, então não vai sentir. E commodities é bom para mercado emergente, né? Aham. A gente é muito fundamentado em minério de ferro, mas virou um grande exportador de petróleo também. E de qualquer jeito, tem muita commodity, seja agro, seja as outras metálicas. Então, boom de commodity, eu acho que, bom, pelo menos como a gente viu lá no começo dos anos 2000, não acho que vai acontecer. Mas sim, podemos ter alguma supervalorização de commodities. Acho que eu comentei na semana passada, a gente tem 4% da carteira hoje é commodities. Eu estou pensando em aumentar. Esse número sempre fica entre 1 e 9, tá? Então, estou pensando em aumentar, sim. Não aumentei diretamente, não aumentei indiretamente. Então, por exemplo, escolhendo só o petróleo, mas na cesta de ativos de commodities eu acabei não aumentando. Mas isso é bom para mercados emergentes, é bom para o Brasil. Então é isso, vai entrar divisa para caramba. Mesmo o agro, né? A gente é um fenômeno do agro. Pô, tô fazendo 3 safras aí no ano, é um absurdo isso. Então, eu faço eco aí, coro essa visão de que se a bola da vez é mercados emergentes, no relativo é Brasil. Porque, para mim, assim, concorrente mesmo, podemos falar de Índia e China, Índia e México, que são hoje as duas bolsas mais caras do mundo aí, então, por, por Eu ia definição, tocar seria nesse nós. assunto, né? Tem muita coisa, você vê, mesmo a patamares que estamos, de empresas, como você deu exemplo aí, ligadas a commodities, que estão abaixo do valor patrimonial. Então, você pega aí a própria Goal, a Gerdau, CSN, Sim. a Uzi Minas, então, nem se fala, né? Então, assim, abaixo do valor patrimonial, né? Então, é É, caso de se pensar mesmo. eu Batemos. acho. Pode falar, Hugo. Só para terminar, então, eu acho eu acho uma análise simplista, mas ajuda, né, a ganhar velocidade, a gente olhar múltiplo preço-lucro. E aí, onde que ele ajuda mais é na comparação histórica. Então, pode ver, todos os múltiplos, todas essas empresas que você falou aí estão sendo negociadas a múltiplos muito baixos historicamente. E isso é um bom indício de que elas estão baratas, né? E quando tá barato, a gente compra. Ó, a gente bateu 1 hora de reunião, mas antes de até interromper a gravação, Jean, dá só a dica do que você ouviu e do que você fez semana passada, só pra gente, que aqui a gente mata o pau e mostra a cobra, né? Então, a Cara, ideia foi uma é, operação faz, assim, tá, rapidinho, foi uma operação assim, não tão complexa, né? Foi o que ele falou, né? Tanto o Urban e o Alex falou, de que com o resultado o Bradesco poderia andar bastante, né? Seja para Uhum. um lado, seja para o outro, né? Então, o que eu pensei? Falei, bom, tem a opção de eu comprar o papel,
né, que foi aquilo que a gente comentou, e aí ele falou assim, mas se você pegar uma opção ali, né, você coloca o que você está disposto a perder e você segue nessa linha. E aí eu tentei montar para as duas pontas, né? Então, mitigando o meu lucro, se desse, mas se perdesse também seria algo, não perderia tudo, não viraria pó, hein? Então, eu comprei 1 quilo de uma call e 1 quilo de uma put, né? Então, paguei um pouquinho até mais na put, por o papel já vir numa tendência mais de baixa, e pensando nisso, se andar realmente vai dar. E aí acabou dando ali 3 vezes ali o valor da put, deu mais de 3 vezes o valor da put, só que como eu já tinha comprado a call também, então deu um pouco mais de 120% mais ou menos na operação. Então foi bom, foi bem razoável. Quantos dias? Eu montei na terça-feira, na sexta-feira eu encerrei a posição, 4 dias. Então vai, líquido 3 dias, 120%. É isso aí. Temos um amém? Então... Mas, ó, isso é legal de ouvir, que assim, né, a gente ficou muito feliz quando o John compartilhou essa do Michel, porque assim, essa é a nossa ideia mesmo, né, se a gente puder aproveitar, e assim, eu entendo, do jeito que o Jean falou pra ele, foi simples, né, pra gente tá de fora é complicado pra caramba, né, puta, comprei 1 quilo de put, comprei 1 quilo de call, eu falei, puta, vai fazer uma lasanha com isso, né, 1 quilo, mete uma massa ali no meio, mas não é, isso tem um ponto interessante, a gente tem, inclusive, para quem quiser, não é de graça, tá? Mas a gente tem um grupo de traders que o Ale também tá lá operando diariamente. Quem quiser para pegar esse tipo de operação, pegar esse tipo, a gente pode até depois o Urba pode, aí eu vou jogar ele na lenha, mas num curso básico de derivativo, que isso daí ele come com protein logo de manhã, sabe? Então, derivativo ele domina e domina mesmo. Então, acho que pode, de repente, ajudar vocês a encontrar esse tipo, assim, que são coisas que não tá no dia a dia. O investidor comum, o clássico, e nem mesmo o consultor, a gente é consultor, sabe, a gente não opera isso dia a dia. Mas tá na nossa mão e a gente pode entregar isso para o cliente. Vamos aproveitar isso. Eu vou interromper a gravação, quem quiser ficar em seguida pode, mas eu vou interromper a gravação. Queria agradecer a presença de todos, a todos vocês que ficaram até o final. Toda segunda-feira, é livre o convite, pode trazer amigo, colega, papagaio, cliente, todo mundo que vocês quiserem para trocar ideias. E quem durante a semana também quiser trocar, trazer, puxa, olha, li isso daqui, acho que vale a pena jogar na segunda-feira para ter uma ideia, para ter mais informações, tá? Então, obrigado a presença de todos. Encerrando em 3, 2, 1.